Bom dia, galera. Hoje a gente começa uma sequência de vídeos que vai estudar geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares, que são três matérias que estão muito interligadas. Então, se você não aprende uma, é muito difícil você aprender a outra, né? Porque tem tudo a ver uma com a outra. E é uma matéria que cai demais no vestibular. Então, é o primeiro vídeo da sequência e que é uma matéria que tem que estar no sangue porque cai demais e em qualquer prova, no Enem inclusive. Tá? Então, quando a gente fala de geometria molecular, a ideia é a gente saber como os átomos se arranjam no espaço. Quando a gente começa a estudar química e a fazer as ligações com aquele traço de ligação, a gente faz o desenho do jeito que a gente quiser, né? Geralmente o desenho fica meio quadradão, né? Uma ligação para um lado, uma para o outro, uma para cima, uma para baixo. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Então é bem interessante a gente analisar, e vai fazer muita diferença na polaridade e nas forças intermoleculares, a disposição desses átomos no espaço. O que a gente tem que ter em mente é que as ligações são feitas por pares de elétrons que estão sendo compartilhados e em algumas delas, em algumas ligações, pode ser que sobrem pares de elétrons sem ser utilizados. E o que a gente tem que pensar é que elétron perto de elétron vai causar repulsão, já que são todos negativos e cargas iguais se repelem. Então, o que vai acontecer aqui é uma tentativa de um arranjo espacial que vai minimizar essa repulsão. Então, os ligandes tendem a ficar o mais afastados possíveis, ou possível, a fim de satisfazer essa regra, que é o que a gente chama de teoria Vesper, que estuda tudo isso. Okay? Então, vamos lá. A gente vai estudar algumas, existem 500 mil outras geometrias moleculares. Saudades nenhuma da época que eu aprendi isso na faculdade, porque é uma loucura. E aqui eu vou colocar só as que caem realmente no vestibular, ok? A primeira delas, e a mais fácil, é a geometria linear, ou seja, os átomos vão ficar retos, né? Literalmente lineares, num ângulo de 180 graus entre um átomo e outro. A geometria linear ela acontece em duas possibilidades. A primeira delas são em compostos diatômicos, ou seja, formados por dois átomos. Toda molécula diatômica é linear. Esses dois átomos que formam essas moléculas diatômicas, eles podem ser iguais ou não. Né? Então, por exemplo, H2O2N2 X2, onde X é um halogênio, né? Então a gente pode chamar de Cl2, Br2, I2, F2. Todos eles são lineares porque são diatômicos e os átomos, né, esses dois átomos são iguais, mas não necessariamente isso precisa acontecer. É o caso do HX, do CO, do NO, onde X, onde X novamente é um halogênio, então pode ser HCl, HBr, HI, enfim. Então, são moléculas diatômicas onde os átomos podem ser iguais ou não, né? Mas viu uma molécula diatômica já pode classificar ela na hora como linear. É a mais fácil de identificar. Compostos triatômicos também podem ter geometria linear, desde que contenham carbono ou berílio como elemento central. Okay? E esses átomos que estão ligados ao carbono ou ao berílio podem ser iguais ou não também. A gente coloca o carbono nessa leva aqui por ele ter hibridização sp, né, quando é linear. Quem já estudou química orgânica vai lembrar disso. Então, carbono com hibridização sp, ou seja, quando o carbono está fazendo uma tripla ligação ou duas duplas, vai ter geometria linear, né?
E o berílio, ele também aparece aqui por ser uma exceção da regra do octeto, e ao invés de se estabilizar com 8, ele se estabiliza com 4, ele forma um quarteto. Então, como tem poucos elétrons, né, ele também fica retinho. São exemplos característicos que sempre aparecem nas provas. O CO2 e o CS2, né, são triatômicos, tem carbono, e se você fizer o desenho, né, estrutura desses compostos, eles estão fazendo duas duplas, né? O carbono está fazendo duas duplas. Então, cai aqui no nosso carbono hibridizado, o sp. A mesma coisa acontece no CS2, é o carbono no meio, dupla com um enxofre e dupla com o outro. No HCN, a gente também tem o carbono, também tem composto triatômico, e se você fizer o desenho, você vai ver que o carbono está fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Então, satisfazendo de novo ali o carbono sp. Então, toda vez que você fizer o desenho de um composto triatômico que tem carbono, e o carbono estiver fazendo dupla ou tripla, ele vai ser linear. E o berílio, né, ficando no meio de um composto triatômico também. Então, a linear é a mais simples, a mais fácil de entender. De modo geral, todo composto diatômico é linear e todo composto triatômico que contenha carbono ou berílio também é. Na geometria angular, que a gente já percebe a molécula deformada para baixo, né? Pensem ela lá no ângulo de 180 graus, e aí agora a gente tem ela aqui deformada para baixo, já girando um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Gente, óbvio que não precisa para o vestibular gravar esse 28 minutos, né? Então, só lembrar que são 109 graus. Por que isso acontece, né? Por que a gente tem a molécula com 180 e ela desloca para baixo? Os compostos angulares são aqueles triatômicos, né? A gente viu que lá na linear pode ser triatômico, mas tem que ter carbono ou berílio, e qualquer outro triatômico que não sejam esses vão ser angular, ou seja, eu vou ter um central e dois ligantes, e esses ligantes vão estar deformados para baixo. Por que isso acontece, gente? Para formar uma geometria angular, vai acontecer sobra de um ou dois pares de elétrons não ligantes, que não estão fazendo ligação, que são características da família 16, né? A família 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, pode fazer duas ligações covalentes simples para chegar até 8 elétrons, e sobra dois pares de elétrons. Esses dois pares de elétrons podem ser utilizados para fazer duas ligações dativas, mas se sobrar pelo menos um, já vai conseguir deformar a molécula por conta dessa força de repulsão que ele vai causar com os outros ligantes. Então, a gente tem aqui como exemplo a água e o ácido sulfídrico. O que acontece aqui? Tanto enxofre quanto oxigênio são da família 16, e se você fizer o desenho, você vai ver que sobra dois pares de elétron não ligantes no enxofre e no oxigênio, que vai forçar a molécula para baixo. E já no caso do ozônio e do dióxido de enxofre, eles são triatômicos e só por isso você já logo conseguiria classificar eles como linear. Porém, se você fizer o desenho, você vai ver que sobra um par de elétron no oxigênio, no ozônio, e um par de elétrons no dióxido de enxofre. Por quê, gente? Porque no ozônio e no dióxido de enxofre, o elemento central faz uma ligação dativa. Então, ele gasta um dos pares de elétron para dativa, mas ainda sobra um par. E esse um par também é capaz de fazer a deformidade da molécula, transformando ela em angular. O ângulo de 109 graus, ele serve para todas as moléculas angulares, mas tem que tomar cuidado que a água é uma exceção, porque ela tem ângulo de 104,5 graus. Então, o ângulo da água ele é menorzinho, porque os hidrogênios são muito pequenininhos, né? Então, essa repulsão não vai acontecer com tanta intensidade. A trigonal plana,
É um composto com 4 átomos, sendo um central e 3 ligantes. E nesse elemento central não pode sobrar nenhum par de elétrons. Isso é característica da família 13, que tem 3 elétrons na camada de valência e se estabiliza num sexteto. Então, eles já têm 3, para chegar no sexteto, faltam 3 ligações. E como não vai sobrar par de elétrons, no elemento central, não vai ter o que deformar a molécula, por isso que ela fica assim desenhada perfeitamente. Ela é plana, num ângulo de 120 graus, como se fosse uma circunferência dividida em 3 pedaços iguais, uma pizza dividida em 3 pedaços iguais, os 3 para mim. Então, toda vez que você vir o alumínio ou o boro fazendo ligação, vai ser do tipo trigonal plana, porque eles são exceções da regra do octeto, que formam um sexteto. Então, para eles, 3 ligações já é o suficiente, e como não tem sobra de par de elétrons, a molécula vai ficar desenhada certinha, sem nenhuma deformidade. Quando a gente fala de trigonal plana, tem 2 exceções muito importantes. A primeira delas é o trióxido de enxofre, que cai muito no vestibular. Aqui o trióxido de enxofre está fazendo uma dupla ligação covalente simples e está fazendo 2 ligações coordenadas dativas para fazer a ligação dos 2 oxigênios. Um oxigênio se estabiliza ali na dupla e os outros 2 que ainda precisam ser ligados, eles vão se ligar por dativa. E aí a gente cai na situação que a gente tem o SO3, que possui 4 átomos, e sendo que o enxofre, como elemento central, não está sobrando nenhum par de elétrons. Então a gente cai na definição de trigonal plana. E quando o carbono faz dupla ligação, a gente também tem trigonal plana, que é a geometria característica daquele carbono com hibridização sp2, que a gente já estudou na química orgânica. A trigonal piramidal também são compostos que possuem 4 átomos, assim como a trigonal plana. Então, é quase que as únicas 2 que você pode ficar em dúvida perante a quantidade de átomos, porque elas empatam. Qual que vai ser a diferença? Na trigonal plana, a gente acabou de falar que não sobra par de elétrons no elemento central. Já na trigonal piramidal, sobra um par de elétrons no elemento central, que vai fazer com que essa molécula se deforme também para baixo. Então, a gente já viu que na angular e na trigonal piramidal, por causa da sobra do par de elétrons, vai acontecer a deformidade da molécula. Sobrar um par de elétrons é característica da família 15. Eles têm 5 elétrons na camada de valência, fazem 3 ligações covalentes para chegar em 8 e ainda sobra um par de elétrons que pode ser utilizado para fazer ligação covalente dativa. Mas, se esse par de elétrons não estiver sendo utilizado numa dativa, se ele estiver livre, ele vai fazer trazer a deformidade da molécula. Bom, desse caso, a gente tem a amônia, que é a que mais cai, E o fósforo, que também é da família 15, quando o fósforo forma compostos com 4 átomos, ele no meio mais 3 ligantes, a gente diz também que é trigonal piramidal. E a gente tem o ângulo também de 109 graus e 28 minutos, como no outro caso pode gravar só a 109, que é assim que cai nas provas. A geometria tetraédrica é aquela que contém 5 átomos, sendo um central e 4 ligantes. É o caso também onde a molécula fica bem certinha, nos eixos ali, se você pensar num tetraedro, de geometria. Então, aqui na tetraédrica a gente tem 5 átomos, um central e 4 ligantes, e nesse central também não sobra par de elétrons, por isso que a gente tem a molécula disposta tão certinha. Aqui, o ângulo entre os átomos também é de 109 graus. É como se a gente tivesse pegado a trigonal piramidal, a base é a mesma, e ao invés de sobrar um par de elétrons, está fazendo ligação. Então, é como se fosse uma continuação dessa ligação.
Então vamos lá, gente. Uma coisa que eu queria falar sobre a tetraédrica. Não necessariamente precisam ser 5 átomos, um central e 4 átomos em volta. Pode ser um central e 4 grupos em volta, né? A gente podia ter assim, no lugar de um desses aqui, dessas esferas, a gente podia ter um grupo OH, né, um grupo CH3 na química orgânica, e mesmo assim continuaria sendo tetraédrica. Okay? Aqui a gente tem como principais exemplos aqueles elementos da família 14, né, que são aqueles que fazem 4 ligações e não deixa sobrar nenhum par de elétrons. E a gente tem compostos com carbono e silício, que são os 2 primeiros elementos da família. Né? Lembrando também de química orgânica, a gente tem o carbono, nesse caso, fazendo hibridização do tipo sp3, ou seja, é aquele momento que o carbono faz 4 ligações simples. Coloquei aqui outras 2 geometrias que costumam cair, mas bem pouco, se comparadas às outras que a gente viu. A bipirâmide trigonal é aquela que vai acontecer quando você tiver um átomo central e 5 ligantes, ou seja, a gente tem um total de 6 átomos. E a octaédrica é aquela que vai acontecer quando você tiver um central e 6 ligantes, no total 7 átomos. Para terminar, uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês é a diferença de geometria para arranjo molecular. São 2 perguntas diferentes, ok? O que acontece aqui de diferente no arranjo? Ele também leva em consideração os pares de elétron não ligante, aquele par de elétron sobrando. E aí ele pensa também em como esse par de elétron está disposto no espaço. Então, por exemplo, a gente estudou que a água possui geometria angular, porque é um composto triatômico onde sobram 2 pares de elétron. Se a gente pensar nesses pares de elétrons como se fosse um ligante, como se ele ocupasse mesmo espaço, a gente vai dizer que o arranjo dele é tetraédrico, né? Porque é como se fosse um central e 4 ligantes, 2 átomos e 2 pares de elétron livre. Por quê? O elétron ele não ocupa espaço, mas ele tem ali sua densidade eletrônica, que são esses lóbulos aqui, né, que a gente chama de nuvem eletrônica. Então, quando a gente pensa no arranjo molecular, a gente também tem que posicionar as nuvens eletrônicas. Como aqui a gente tem 2 nuvens, 2 ligantes e um central, é como se a gente tivesse uma geometria tetraédrica, né? Mas como não é geometria propriamente dita, a gente chama de arranjo. O dióxido de enxofre, a gente também estudou que ele possui geometria angular. O dióxido de enxofre ele é angular porque ele tem 3 átomos e ainda sobra um par de elétrons sobrando no central, que é o enxofre. Se a gente posiciona também essa nuvem eletrônica do par de elétrons sobrando, é como se a gente ficasse com um átomo central, sem nenhum par de elétrons sobrando, porque a gente está contando ele, e 3 ligantes. E é como se a gente tivesse uma trigonal plana. Então, a geometria é angular e o arranjo é trigonal plano. No caso da amônia, que possui geometria trigonal piramidal, a gente tem o nitrogênio fazendo 3 ligações com os 3 átomos de hidrogênio sobrando um par de elétrons. Se eu conto esse par de elétrons como se fosse um ligante, levando a nuvem eletrônica em consideração, eu falo então que o arranjo é tetraédrico. As nuvens eletrônicas, então, são esses pares de elétrons não ligados e aqueles pares de elétrons que estão compartilhados fazendo a ligação covalente, né, na mesma direção. Então, eu tenho a nuvem eletrônica, pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla conta como uma nuvem só, porque as 2 ligações covalentes estão sendo feitas na mesma direção. Uma tripla também conta como uma nuvem só, e um par de elétron não ligante, né, que é o par de elétron que sobra, também conta como uma nuvem. Ok, gente? Os conceitos que a gente usou aqui
vão ser levados muito em consideração quando a gente for estudar polaridade, ok? Então façam alguns exercícios para dar uma treinada nisso, porque vai fazer bastante diferença no próximo vídeo. Beijinho, até a próxima!